Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 50, verso 20, graça e paz do Senhor Jesus. Queridos, amo vocês, que alegria estarmos juntos mais um ano, dias difíceis, dias desafiadores, mas a igreja permanece firme em Cristo Jesus, amém, queridos? Antes de ler o texto, quero agradecer as orações da Onda Dura pela minha família, especialmente pela minha mãe, ficou 94 dias internada por causa da Covid, e eu recebi tantas mensagens de vocês, tantas palavras de carinho, de amor, e pela misericórdia, para a glória de Deus, a minha mãe ficou curada, depois de um semestre muito difícil, mas Deus foi misericordioso, e eu quero deixar registrado aqui o agradecimento público aos amados irmãos e irmãs. Bom, estamos falando sobre família neste dia da conferência. O que esses dias difíceis da pandemia nos ensinam sobre a nossa fé, sobre a nossa conduta com relação à nossa família? E para isso nós vamos ler esse texto tão importante sobre família na Bíblia. Vamos ler Gênesis 50, do verso 19 ao verso 26. Diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, e por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado numa arca no Egito, num sarcófago no Egito. Que a palavra de Deus, ela gere frutos nas nossas vidas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Eu não sei quantos de vocês viram, algumas semanas atrás, um menininho na internet que perguntaram para ele se ele amava o pai dele, ou por que aquele menininho amava o pai dele. Por que você ama seu pai? E o menininho respondeu assim: não sei, mas amo. Não sei, mas amo. Bem pequenininho. Por que você ama o seu pai? E ele respondeu: não sei, mas amo. Aí o pai já tatuou no braço: não sei, mas amo. Aí tatua. Então é muito legal, né? É uma história de uma família legal, de um pai com um relacionamento muito legal com o filhinho dele, que o filhinho dele falou: nem sei porquê, mas eu que amar, eu estou amando. Agora, tem outras famílias que aí são mais complicadas. Tem outras famílias que é uma briga. Diz a história, né, de uma menina, que essa menina, ela tomou um castigo do pai e da mãe dela. Fica no canto, menina, você vai ficar de castigo. Você fez uma bagunça, fica no canto aí, menina. E aí a menina ficou de castigo o dia inteiro, nervosa, com a cara brava. No final do dia, o pai falou: filha, pode sair do castigo, vamos jantar, vem cá. E a menininha, sabe, Carrie, a estranha, meio estranha, com a cara de estranha, ficou sentada assim na mesa, e o pai falou: filha, faz uma oração para nós, agradece esse alimento. E a menina orou: Deus,
Obrigado porque tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Obrigado, Senhor. Tem famílias que só misericórdia de Deus, briga o tempo inteiro. A menina pensa que os pais são inimigos dela. E essa pandemia, quantas reviravoltas na nossa casa. E nessa pandemia, quantas reviravoltas nas famílias. E nesses dias onde nós ficamos confinados, estamos confinados, quantas mudanças nas famílias. E a Bíblia fala tanto sobre a família. A Bíblia fala tanto, e esse texto em especial, eu acho ele tão maravilhoso, porque esse texto tem uma lição maravilhosa. A partir de você, a sua família inteira pode ser uma bênção, amém? Eu vou repetir, a partir de você, a sua família pode ser uma grande bênção para Deus, na presença de Deus. José, ele só recebeu coisas ruins da família dele. Ele recebeu tantas injustiças dos irmãos dele. Mas ainda assim, Deus usou a vida de José para retribuir, devolver com graça, com bênçãos. Quantos recebem essa palavra nesses dias difíceis? Que Deus nos abençoe. A Bíblia fala de famílias abençoadas, mas a Bíblia fala de alguns princípios. Por exemplo, tem famílias que têm instrução, tem outras que não têm instrução. Provérbios capítulo 1, verso 8 fala assim: filho, ouve o ensino do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Que bênção crescer numa família que tem instrução. Que bênção você estar numa família onde o teu pai e tua mãe colocam instruções de Deus para você. Mas tem famílias, tem jovens que não têm isso. Tem jovens que às vezes cresceram num lar sem instrução. Nunca o teu pai chegou para você e falou: senta aqui, filho, senta aqui, filha, que eu vou ensinar algo para vocês. Você nunca teve isso. Nunca teve uma mãe, nunca teve um cuidador, nunca teve uma figura que pegou e falou: deixa eu te instruir. Às vezes você não teve isso. Às vezes você não teve repreensão. A instrução aponta o caminho, a repreensão mostra quando você saiu do caminho certo. E a Bíblia diz assim em Provérbios 3, verso 11: filho meu, não te enfades da repreensão, não fica cansado de tomar bronca não, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo em Provérbios 3:11, que Deus ele corrige quem ele ama, como um pai amoroso aqui na terra, uma mãe amorosa aqui na terra, vai repreender o filhinho. Já pensou? Você vê uma criança andando rumo a um abismo e não repreende ela vai cair no abismo. Então como é importante que tenha alguém na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, que repreende, que fala: esse caminho não é legal, não está certo isso que você está falando, não está certo isso que você está fazendo, escrevendo, não é legal, isso não é legal. É tão importante uma família que tem alguém que põe freio. Onde não há limite, não há segurança, onde não há segurança, não há amor. Então, alguns de nós cresceram em famílias com repreensão, outros não tiveram isso, infelizmente. Então ele acha que ele pode tudo, se torna um jovem mimado, acha que pode gritar com todo mundo, falar com todo mundo de qualquer jeito. Cresce uma pessoa que não tem consideração pelos outros, porque às vezes você não teve repreensão, então você acha que é certo, o que vem na tua cabeça você fala. Você não pensa que a outra pessoa tem o marido, a esposa, os filhos, os pais que vão ser impactados com aquilo que você está falando. Mas como ninguém nunca te repreendeu, você ainda fica nervosão que estão te repreendendo. Eu gosto muito quando me repreendem, porque a Bíblia fala que o tolo rejeita a repreensão. Eu vou traduzir para a linguagem Davi de hoje. O burro, ele não gosta. A pessoa asnificada, jumentizada, meus irmãos. A Bíblia fala: não seja como a mula que não tem entendimento. Mas tem pessoa que a Bíblia fala: olha, o tolo não gosta de tomar bronca. Agora, a pessoa sábia, que benção, mas às vezes você não teve isso. Outras pessoas, às vezes não tiveram exemplos. É outra coisa que precisa numa casa. Provérbios 20, verso 7.
O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Olha que bênção, uma casa com instrução, uma casa com repreensão, uma casa com exemplos. Um justo anda de modo íntegro, como são felizes os filhos que vêm nos passos de pais abençoados, de avós, de tios, de servos e servas de Deus. Agora, às vezes você não teve isso na sua casa. Você não sabe o que é ter uma referência. É aquela expressão, foi criado na rua, foi criado com opinião de qualquer jeito, de pessoas que às vezes querem aproveitar, às vezes abusaram de você, então você cresceu sem exemplos. E a Bíblia fala que é uma bênção ter exemplos saudáveis. Diz que tem a história de um menino que o pai dele, sempre que corrigia ele usava o exemplo do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Filho, na tua idade o Abraham Lincoln estudava. Aí o menino estava lá, vagabundeando. Filho, na tua idade o Abraham Lincoln trabalhava. E toda vez o pai apelava à autoridade de Abraham Lincoln para corrigir o filho. Aí um dia o filho se encheu. Filho, o menino falou: pai, na tua idade o Abraham Lincoln era presidente dos Estados Unidos. Porque às vezes tem pessoas que querem falar, mas não tem uma gota de exemplo. Aí perde o respeito dos filhos. Já viu aquela história? O pai é uma cebola, a mãe é alho, a filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. Então, a Bíblia está falando de exemplos. O exemplo, a velha frase do Albert Schweitzer: exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única maneira de liderar. Não é a melhor maneira de liderar, o exemplo, só se tem liderança através do exemplo, senão são só ordens vazias, são ordens esvaziadas de autoridade. Por que Jesus era maravilhosa a pregação dele? Porque ele falava como quem tem autoridade, ele vivia o que ele pregava, não era como os fariseus, que pregavam uma coisa que eles não viviam. Jesus falou: o que eles estão falando está certo, mas não segue os passos, eles não praticam, eles não vivem o que eles estão pregando. Então é bom uma casa, meus irmãos, com exemplos, e a gente poderia falar tantas coisas, uma casa com honra. Provérbios 17, verso 6, para fechar, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos filhos. A gente vive num mundo, que é o contrário, fala que os filhos são o orgulho do pai, mas a Bíblia fala que pais abençoados são o orgulho dos filhos. Olha que interessante. Então, os netos, os bisnetos, os filhos são coroa para os mais velhos. Agora, os pais são alegria. Está falando de honra, de uma família que honra uns aos outros. A nossa oração nesse ano na conferência, especialmente nesse dia dedicado a conversarmos sobre a família, a nossa oração é que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos e que o coração dos filhos sejam convertidos aos pais. Amém, queridos? E aí José cresceu então numa casa muito bagunçada. O pai tinha um monte de mulher, tinha Lia, tinha Raquel, tinha filho com as criadas das duas esposas. Os irmãos não gostavam dele, rivalidade, um monte de briga. Você às vezes não gosta do teu irmão, mas o teu irmão não te vendeu como escravo para os amalequitas. Percebe a diferença? Você acha que o teu irmão é que é chato, ele é chato, você tem razão, mas ele não é como esses caras aqui. Misericórdia de vender como escravo para o Egito, para um monte de beduínos passando, sendo escravos, uma coisa horrorosa. Vamos vender o nosso irmão, vamos fingir, vamos matar ele. Não mata ele não, vamos só vender ele como escravo, é melhor do que matar. Olha que irmão, pelo amor de Deus, é tudo descendente de Caim, não tem misericórdia, Deus. Irmão igual Caim é a pior pessoa do mundo, ele matou 1/4 da humanidade, Caim. Então a Bíblia fala de irmãos terríveis. Meu irmão Lucas é extremamente irritante, ele é top irmãos irritantes do mundo, meu irmão, o Lucas. A minha irmã é mais boazinha, a Priscila, mas o meu irmão é insuportável, ele torce para o Santos, vê se pode um negócio desse. Ele me provoca, fala: você nem tem time. Agora, José, ele foi traído pelos irmãos. O que eu estou querendo dizer é que José, queridos, ele tinha todas as desculpas do mundo para odiar a família dele. Ele foi humilhado, fizeram bullying com ele, lá vem o sonhador.
Eles estigmatizaram ele, eles tinham raiva dele, porque ele tinha sonhos, porque Deus dava a ele visões, porque Deus tinha um chamado na vida de José, e os irmãos odiavam José, ao ponto de querer matar José, de vendê-lo como escravo. José então estava lá preso agora no Egito. José então passou só por situações difíceis, começou a trabalhar na casa de Potifar, a mulher deu de cima dele. Existem os homens sem vergonhas, e existem as mulheres de Potifar, que deu de cima dele, e aí ele foi enganado e foi preso. Ele foi acusado injustamente nas páginas de Gênesis na Bíblia Sagrada, e aí ele foi preso, e ele falou: eu que corri ainda estou preso. Tudo culpa dos meus irmãos. Olha quantos motivos para odiar os irmãos. Aí ele está lá na cadeia, e a Bíblia fala que onde ele estava, Deus estava com ele. E lá na cadeia, José então consegue interpretar os sonhos. Deus revela a ele o significado dos sonhos de 2 prisioneiros que passaram por lá, o copeiro, o padeiro. E aí José explica o que vai acontecer. Acontece o que vai acontecer, mas os caras são ingratos, é ingrato com ele, não lembra dele, esquece ele. Então José estava esquecido por todo mundo, esquecido pelo pai, pelos irmãos. Ele estava, quanta raiva que José tinha. Mas aí Deus mudou a sorte de José, e aí José então agora se tornou governante do Egito. Ele agora saiu do calabouço. Em alguns minutos ele assumiu o comando da maior potência do mundo na época. Porque José era cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, como diz o texto bíblico, e o faraó teve o sonho, ninguém sabia interpretar aquele sonho, e aí lembraram de José. Tem um cara na cadeia lá que sabe as coisas dos sonhos, manda chamar esse cara. Aí a Bíblia fala que ele cortou a barba, ele colocou então uma roupa nova, limpa, para se apresentar diante do faraó. Ele chega, ele não só decifra o sonho dos anos de fartura, dos anos que viriam depois de escassez, como ele diz para o faraó qual que tinha que ser a política agrária, qual que tinha que ser a política de segurança alimentar. Ele falou: vamos juntar em celeiros, vamos construir celeiros, vamos organizar, porque quando vier a fome nós teremos mantimento guardado, vamos fazer. E o faraó fica impressionado com a presença de Deus na vida. O faraó fala do jeito dele, ele fala: o espírito dos deuses está sobre esse cara. E dá o anel então de governante para José, e José recebe um novo nome. O nome egípcio de José é Zafenat Paneia. É um nome muito esquisito, mas significa o Salvador do mundo. Quando José entrava, ele era honrado por todos. Quando ele entrava, todos tinham que falar assim: Zafenat Paneia, está entrando o Salvador do mundo. Agora Deus está abençoando a vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José, e você sabe a história. Agora os irmãos de José estão diante dele, e José então vai perdoar ali os seus irmãos, vai fazer algumas provas com os seus irmãos, para ver se os irmãos dele tinham mudado, ou se os irmãos dele ainda eram assassinos, traidores, pessoas ruins, sem caráter, sem honestidade, sem sinceridade, sem uma gota de misericórdia, de bondade, de amor, de afeto, de carinho. Ele testa, e aí agora chega o momento decisivo da história, porque agora Jacó morreu, agora o pai deles está morto, e então os irmãos estão com medo. Eles dizem: será que José tem rancor de nós? Será que agora José é a pessoa mais poderosa do mundo? O que ele vai fazer com a gente? Como vai ser agora a reação de José? E se José, verso 15, tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José antes de morrer: ó, o teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu esse recado, José chorou. José chorou. Queridos, eu quero mostrar para vocês então, na vida de José aqui, nessa conclusão da sua história, a parte culminante do livro de Gênesis, onde a graça, a misericórdia de Deus é demonstrada numa família. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.
que haja graça, que haja misericórdia, que haja sabedoria nos casamentos, nos relacionamentos com os filhos, em toda a tua família, para a glória de Deus, amém, queridos? E aqui nós vamos então aprender esses princípios bíblicos tão importantes. Às vezes você recebeu também um monte de injustiças, às vezes você diz, eu não recebi amor na minha família, às vezes você diz, ninguém me entende na minha casa, às vezes você diz, eu não tenho meu espaço na minha casa, eu tenho um lar esfacelado, eu tenho uma família desbotada, uma família sem Deus, e aí você tem tristeza, às vezes você tem isso aí guardado, ressentimento no teu coração, mas querido, eu quero te dizer nessa tarde aqui na conferência, a partir da tua vida, Deus pode realizar uma transformação na sua casa, Ele pode mudar a história da sua família, como aconteceu na família de José aqui, pode mudar a história da sua família, a partir de você, a sua família pode ser uma bênção maior, a partir de você. José então, sofreu grandes injustiças, mas ele era um agente de salvação, ele era alguém à frente do tempo, como vai dizer o Salmo 105, o Salmo 105, o povo de Israel, ele rememora a história de José, e lá são afirmadas coisas surpreendentes, maravilhosas, porque diz assim lá no Salmo 105, vai dizer assim no Salmo 105, no verso 16, Deus mandou vir fome sobre a terra, e destruiu o sustento do povo de Israel, mas enviou um homem à frente deles, José, que foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que cumpriu a sua predição, e a palavra do Senhor confirmou o que José disse, e o rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio, administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais, como desejasse ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Queridos, a Bíblia está falando que José foi colocado lá com um propósito. A Bíblia está dizendo que tudo o que aconteceu na vida de José tinha um propósito, tinha um objetivo maior do que ele mesmo, e assim é comigo e com você, assim é com cada um de nós, conforme as Escrituras. Nada está fora do controle de Deus, e há pelo menos então 5 atitudes de José aqui para as nossas vidas. Receba essa palavra, amém, queridos? 5 atitudes. Nesse período de confusões na família, nesse período então de às vezes brigas na pandemia, queridos, a palavra de Deus tem luz para a nossa vida. Primeiro, José reconhece que Deus estava no controle de tudo. Em primeiro lugar, Deus está no controle de tudo no mundo. Nada que aconteceu no passado, que aconteceu alguma vez, que está acontecendo hoje, nada escapa do controle de Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador, governador da sua vida, da sua família, de todas as coisas. José então ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os planos de Deus são maiores do que os planos da sua família para você. Os planos de Deus na sua vida são superiores aos planos dos adversários que aparecem no seu caminho. Os planos de Deus, é o que José está dizendo, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Então olha só, número 1, reconhece que Deus estava no controle. Eu estou com calor. Reconhece que Deus estava no controle. Queridos, isso é maravilhoso. Deus, Ele é o especialista de tirar situações difíceis, Lipão, e fazer o quê? Começa a Bíblia com caos, e do caos Deus diz, haja luz, e vem luz. Da cruz do Calvário, o que veio a cruz? A nossa salvação, louvado seja Jesus. Fala amém, a onda dura era mais pentecostal, Lipão, o que está acontecendo? Fala glória a Deus aí. Aleluia. Ele reconhece que Deus estava no controle. Primeiro, querido, reconheça que apesar da pandemia, apesar de tudo, Deus não perdeu o controle da sua casa.
Não tem o plano de ninguém que pode sobrepor ao plano de Deus na nossa vida. Essa é o descanso do nosso coração. Uma grande fome viria sobre o mundo, mas Deus preparou José para aquele momento. Grandes situações estão mudando no mundo e Deus preparou você. José já tinha passado por várias decepções e ele estava preparado. Ele era alguém maduro, ele era um cara à altura dos acontecimentos, ele era um cara que foi lapidado por Deus. Meus amados irmãos, as decepções são ferramentas para o nosso amadurecimento. É como é importante você então passar por muitas coisas. O meu pai trabalhou muitos anos na Aços Vilares. Eu já falei isso aqui para vocês uma vez, numa das falas aqui. E eu era criança, eu visitava Vilares, onde faz chapa de aço. Sabe como é que é uma forja? Forja é uma forma e muito calor. Aí você forja algo duradouro, algo firme. Chapa, na Vilares era chapa de aço para os elevadores. Não pode cair o elevador, então tem que ser a melhor chapa de aço. Isso aqui é uma forja. E muitos de nós escapam das forjas da vida, não querem ser, enquadrados, não querem passar por pressão, não querem passar por calor. Olha tudo o que aconteceu com José, e agora ele está no trono. O difícil não foi colocar uma roupa bonita em José. O difícil não é colocar um anel. A coisa mais fácil que tem é colocar um anel. Olha aqui como é fácil, colocou o anel. Fazer a barba é a coisa mais fácil. Arrumar, colocar o Photoshop na sua cara horrorosa é a coisa mais tranquila. Essa é a parte fácil. Fazer o Photoshop, tirar foto, essa é a parte mais tranquila. Colocar a roupinha, fazer a barbinha, colocar o anelzinho. O difícil foi preparar o José que está ali. O difícil foi alguém maduro, alguém com visão, alguém que tinha consciência da soberania de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Como é maravilhosa essa história. Número 1, ele reconhece que Deus estava no controle. Número 2, ele não paga o mal com o mal. Os irmãos só acabaram com José. Está escrito em Provérbios 16, verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. A Bíblia mostra uma ordem de prioridades do Senhor. A sabedoria diz, é melhor o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. O nosso maior desafio é controlar o nosso próprio espírito. Só o Espírito Santo de Deus em nós para ter domínio próprio, para ser manso e humilde de coração. O que Jesus falou? Aprendei de mim que sei pregar nervosão. Foi isso que Jesus falou? Aprendei de mim que sei pagar de machão. Foi isso que ele disse? Não foi? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Manso é força sob controle, é a palavra do animal domesticado. Ele é forte, mas ele está controlado por Deus. Não é precipitado, não fala antes da hora. José não pagou o mal com o mal. Eles não estavam acreditando que José tinha perdoado eles, mas Deus tinha tocado no coração. Só Deus para tocar no nosso coração, amém, queridos? Só Deus para tocar no nosso coração. Então ele não pagou o mal com o mal. Vençam o mal com o bem, a palavra de Deus vai ensinar. Jesus Cristo diz assim no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, ama o teu próximo e odeie o teu inimigo. Só que em nenhum lugar da Bíblia Deus manda você odiar alguém. Nem no Antigo nem no Novo Testamento. O Antigo Testamento diz assim lá no livro de Êxodo 23: se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, não é o inimigo jumento, é o jumento do inimigo perdido, certamente pegará e devolverá ao dono. O povo de Deus, o padrão de santidade, de conduta do povo de Deus era devolver, restituir aquilo que era propriedade do inimigo. Não podia fingir que não viu. Provérbios diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça.
Provérbios também diz: se o teu inimigo passar por desgraça, não fique dando gargalhada, porque Deus vai ficar bravo com você, e o problema vai vir para o teu lado. Então, o tempo inteiro nós aprendemos, aí chega no Novo Testamento, Jesus: olha, eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem por quem vos perseguem. José, ele não retribuiu o mal que fizeram com ele. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Era então um servo de Deus. Deus pode transformar o mal em bem. Essa é uma outra aplicação pastoral simples para as nossas vidas, amém, queridos? Passamos más situações, passamos. Perdemos entes queridos, perdemos amigos, casamentos, violência doméstica, aumento expressivo do número de denúncias de mulheres que têm violência em casa, aumentou no Rio de Janeiro, aumentou em São Paulo. Na pandemia as pessoas não conseguem conviver, e denúncias, agressividade, vingança, um sentimento. Deus fala assim: minha é a vingança. Agora vocês, amará o próximo como a si mesmo. É o próprio Deus que pega esse papel para ele. Ele nunca fala assim: sejam os vingadores por toda a terra. Não existe nenhum verso. Deus nos deu o ministério da polêmica. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Às vezes você nunca pacificou nada na vida, mas bem-aventurados são os pacificadores. Gente, é claro que tem ordem, é claro que tem justiça, é claro que Deus levanta as pessoas. Quem se interessa por esse assunto, leia o texto do C.S. Lewis, Por que não sou pacifista? É óbvio que há uma fundamentação bíblica, é óbvio que há uma fundamentação bíblica para a polícia, para o exército, para o Estado. Há ampla fundamentação, isso não está em discussão, isso é beabá de ética cristã, amém, queridos? Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso, é claro que tem ordem. No mesmo Sermão do Monte, Jesus fala assim: olha, resolve logo tua pendência. Por quê? Porque senão você vai ser entregue para o juiz vai te mandar para o guarda, e o guarda vai te mandar para a cadeia, e você não vai sair da cadeia enquanto não pagar o último centavo. Então o Sermão do Monte, em momento nenhum, anula o direito penal. Leia esse texto, é um artigo curto do C.S. Lewis, Por que não sou pacifista?, onde ele explica que o cristão é um pacificador. Mas não significa que não exista legítima defesa, não significa que não exista direito, não é isso. Mas aqui tem um princípio de misericórdia. Quem quer ser mais misericordioso nessa pandemia, amém, queridos? Um mundo triste, um mundo caído, um mundo todo arrebentado, as pessoas enlutadas, o Brasil virou um velório, tudo desorganizado, a confusão, a total falta de bom senso, uma igreja leprosa, sem sensibilidade, sabe? Sem mínimo dosagem das palavras, das atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cadê os Josés nas crises? Olha como é que eram os servos de Deus, levantava, e era a presença de Deus, levantava e perdoava. E aí a terceira atitude é perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Perdão é difícil, é perdoar, é abrir mão, é quebrantar. É tão bonita essa parte aqui no final, verso 17. Quando ele recebeu o recado, José chorou. É muito interessante, né? Todos os comentaristas, os biblistas, é um comentário recorrente aqui, que não há a explicação do choro de José. Não aparece a explicação do choro de José. Ele podia estar chorando que o pai dele morreu, ele poderia estar chorando que os irmãos pensavam isso dele, não dá para você saber, porque o texto não explica a razão do choro, mas ele fala aqui, que quando os irmãos falaram, não faltavam motivos para José chorar, e ele chorou, talvez de lembrar toda a história, sabe, talvez de lembrar, talvez de ver tudo o que estava acontecendo, tanta dor na família dele, na vida dele. Ele era um cara quebrantado, ele era um cara então que estava chorando. Gente, em todas as nossas casas tem brigas e confusões, mas você vai ser um pacificador dentro da sua família, em nome de Jesus, amém, queridos? Deus colocou essa palavra no coração do Lipão, da Larissa, de todo o conselho dos pastores da Ondadura, para que nesse dia nós conversássemos sobre família. A gente está aqui falando sobre família, em família de Deus que somos. Então você não está na sua casa para criar mais problemas, você está na sua casa para ser um agente de paz.
leva paz para o teu lar. Ah, mas só me fizeram mal, fizeram com José. E o que ele levou para a casa dele? Paz, perdão, uma palavra diferente, algo que aqueles irmãos deles não conheciam, é uma estatística impressionante, a cada 10 famílias, 9 brigam e uma é mentirosa. É realmente uma estatística impressionante. Queridos, Mateus 5, 21, 26 fala da urgência da reconciliação. Jesus está falando sobre prestar o culto a Deus. Ele fala, cara, se vocês estiverem diante do altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai depressa, antes que ele te entregue para o guarda, vá depressa reconciliar com o teu irmão. É mais importante reconciliar do que a performance religiosa. É mais importante. Isso é culto a Deus. Amém, queridos? Então, perdão. O tempo passar não apaga a ofensa. É necessário essa graça de Deus na nossa vida. Então, a minha oração é que haja perdão na sua família, em nome de Jesus. Que você leve esse perdão. Que você leve, graça, brigas desnecessárias no teu lar. Quando chegar em você, acabou. Quarto lugar, um princípio bíblico elementar de Gênesis e Apocalipse. José sustentou a família dele. Está escrito aqui, ele permaneceu no Egito, e ele falou, olha, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. Jesus, ele ensina que é uma anomalia, é uma disfunção familiar, um pai, que o filho pede pão e o pai dá pedra, que o filho pede peixe e o pai dá uma cobra. Isso é uma anomalia. Nem no meio dos pagãos isso é um comportamento aceitável, é um comportamento que Jesus pressupõe como da graça comum, do senso comum, é algo, porque os pais cuidarem dos seus filhos. Agora, queridos, nessa pandemia, quantos filhos poderiam estar honrando mais os seus pais? Pais doentes, tios que às vezes não têm, um filho, viúvas na nossa casa. E a Bíblia manda a igreja explicitamente, Paulo fala para Timóteo, Paulo fala para Tito, olha, ensine a igreja a cuidar das próprias viúvas, para que a igreja não fique sobrecarregada. É o dever de cada família cristã. Cadê tua atitude, jovem? Está aí reclamando, chorando, lamentando por causa de um monte de bobagem. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o novo Resident Evil Village. Ah, eu não tenho dinheiro porque o aplicativo que eu queria. Ah, eu queria pedir no aplicativo uma comida. Enquanto isso, tem alguém na sua família que está morrendo de fome, não tem o remédio que precisa. Que Deus levante aqui jovens provedores para a glória dele, jovens responsáveis, amorosos com seus pais, com seus avós. É bíblico, é bonito, é honrado, é vontade de Deus para nós. E esse princípio está aqui no final da história de José, de ser o provedor, nós estamos agora, queridos, eu conversei isso esses dias com um amigo, como que muda com o passar do tempo a nossa responsabilidade, o modo de honrar o pai e a mãe, ele muda com o passar do tempo. Como é que uma criancinha honra o pai e a mãe? Obedecendo. Ela é uma criança, ela tem que obedecer, ela está em fase de formação, ela está aprendendo, então é uma criança obediente. Fala que Jesus era obediente em tudo, Maria e José. Jesus era obediente em tudo. Agora, um adolescente, ele não pode mais só ficar obedecendo, que agora ele está se desenvolvendo, não basta só obedecer, o adolescente tem que contribuir. Eu já falei para vocês isso uma vez, os pratos não levitam para a pia, é uma revelação isso. O adolescente, eu falei com os pré-adolescentes ali agora, ele tem que começar a ter iniciativa. Como é que ele honra o pai e a mãe? Ele começa a ajudar, ele começa a carregar a sacola, e parte dele, ele tem que honrar o pai e a mãe dele, ele está agora aprendendo. Ele ainda não é um adulto. Você que é adolescente aí, você não tem nem o córtex frontal do cérebro fechado ainda. Por isso que você é desse jeito, está explicado? O adolescente, ele não tem nem a capacidade cerebral de fazer algumas sinapses ainda. É uma questão fisiológica. Você não tem a condição, por isso que você tem dúvida, porque o teu cérebro não está formado ainda do ponto de vista fisiológico.
Você pensa que você é o Super Mario, você pensa que você é um videogame. Você confunde o Instagram com a realidade, é tudo uma bagunça. Adolescente. Deus tenha misericórdia dos adolescentes. Mas aí o adolescente está contribuindo. Agora você virou um homem de Deus. Agora você é uma mulher, agora você casou. Agora você não honra mais o teu pai e tua mãe, perguntando, obedecendo. Não, agora você tem a sua família. Amém, queridos? Deixará o homem, o pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E agora você honra o teu pai e tua mãe, e a Bíblia apresenta uma nova atitude. Agora você vai suprir as necessidades dele, amém, queridos? Você tem que orar por isso. Deus, me dá capacidade, eu quero cuidar dos meus pais, nessa fase final da vida deles. Agora você vai pedir conselhos. Pai, eu quero fazer isso, o que o Senhor acha, pai? Olha aqui, pai, qual que é a melhor decisão? Qual que é a tua opinião, pai? E você honra, você pergunta primeiro para sua mãe, para honrá-la. Sabe, você vai lá e tem uma conquista, e você teve aquela conquista tão maravilhosa, e você chega e fala, pai, mãe, eu quero agradecer, está vendo esse diploma, está vendo essa conquista, olha, eu sou grato a vocês. Eles entendem, fala para eles, amém, queridos? Agradece, chega lá e fala, obrigado, pai, mãe. Sabe, eu tive uma experiência tão forte com os meus pais, nesse semestre, nesses 94 dias no hospital. Eu ficava olhando para minha mãe está até agora sem os movimentos, né, começou a recuperar os movimentos dos braços, ela ainda não anda, ela ainda não fica de pé, foi tão difícil, e eu ficava ali 24 horas com ela no hospital, Felício Roxo, em Belo Horizonte, e Deus falou tanto comigo, sabe, tanto comigo, sabe, assim, olha, a tua mãe está aí, ela cuidou tanto de você, mas agora você vai ser usado para cuidar dela nesse momento. José, ele ensina esse princípio tão bonito, bíblico, ele é realçado no exemplo aqui, ele sustentou, ele perdoou e sustentou, quer dizer, era um perdão definitivo. Queridos, quando você perdoa na presença de Deus, amém, queridos? Perdoa, quando você fala assim, eu perdoei, assim, perdoa, segue agora em frente. José tinha perdoado os irmãos dele, falou, eu não só perdoei, agora eu tenho condições. Então, como eu tenho condições, eu não só tenho condições, eu tenho amor, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Deus me colocou nessa posição com um propósito, Deus me colocou nessa posição com um objetivo, e eu quero ser uma bênção para a família do meu pai. É muito bonito que José fala assim, no primeiro verso que a gente leu, no verso 19, estaria eu no lugar de Deus? Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Por que isso é tão importante? Porque essa foi a tentação no Éden. Se vocês quiserem ser como os deuses, comam dessa fruta, e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus. Não foi essa a tentação da antiga serpente que a todos enganou? Ela enganou, você vai ser como Deus. E agora no final de Gênesis, José fala, eu não estou no lugar de Deus, Ele está no controle de tudo. Não tenham medo, eu sou só um servo de Deus. Foi Deus quem me colocou aqui, foi Deus que me colocou nesse lugar. Então, ele vai e diz com toda a clareza, estaria eu no lugar de Deus? E os irmãos estão ali ajoelhados diante dele, prostrados diante dele, a profecia se cumpriu. O sonho de José, as estrelas agora estão ali, cumpriu tudo que Deus tinha mostrado lá na adolescência para José, estava cumprindo agora no final da vida dele. A vida inteira, mas cumpriu o propósito de Deus, cumpriu a vontade do Senhor. E em quinto e último lugar, queridos, é tão bonito que ele encerra. José é tão visionário, a vida dele inteira, Deus não é assim? Mostra o que vai acontecer, mostra o que vai acontecer. José é um cara de visão, e quando chega no final, ele está morrendo com 110 anos, e o que José está fazendo? Está falando do futuro. Um dia Deus vai vir aqui, vai libertar o nosso povo daqui, leve meus ossos também. José era terrível, ele não deixava ninguém em paz, louvado seja Deus. Ele era um cara muito visionário, ele deixou as regras para depois da morte. Ele foi chamado alguém com visão. Então a minha oração é essa, queridos, sabe, olha para o propósito de Deus na sua vida. O cristão não é alguém que anda a esmo. Paulo disse assim, olha, eu não corro como quem corre sem alvo.
Eu não luto como quem está esmurrando o ar. Não, eu esmurro meu próprio corpo, para tendo pregado a outros, não seja eu mesmo reprovado. Ele sabia que ele tinha que, crucificar a carne dele. Ele sabia que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades espirituais. Ele não confundia as coisas. O que Jesus disse? Sei de onde vim e para onde vou. Agora, tem cristão hoje que é o cristão que de abelha, sou errada, sou errante, vou errando enquanto o tempo me deixar. Nada sei dessa vida, vivo sem saber, sigo sem saber, pelo amor de Deus. É tudo, você não serve a Deus, o Deus dará, você está aí jogado, para qualquer lado, para qualquer direção, qualquer coisa que acontecer, aconteceu, não, a vida cristã não é caótica, há um Deus no céu, há um propósito estabelecido, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cristo é um ponto fixo num universo instável, meus irmãos, Ele é Deus, e nós fazemos parte do propósito eterno de Deus. Você não é filha da misericórdia do acaso, você foi amado por Deus desde a eternidade, conforme as Escrituras. Cristo foi morto antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi imolado. Meus irmãos, não vamos brincar nesse momento. Não vamos brincar nesse momento difícil da igreja no Brasil, no mundo, com vidas e vidas sendo ceifadas. Não é tempo de brincar em casa, de brincar com a família. É tempo, gente, da gente fazer isso aqui, reconhecer Deus no controle. Não pagar o mal com o mal, mas perdoar, sustentar, cooperar e crer que Deus sempre interviu e vai intervir em nosso favor. Essa é a fé de José. José era um homem de Deus. Ele fala: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ele tinha essa confiança que Deus protegeria no futuro. Eu quero encerrar, meus irmãos, lembrando de Jesus na genealogia de Mateus capítulo 1, porque a gente falou aqui um pouquinho da história de José, que ela sintetiza essa história de alguém que recebeu coisas ruins da família, mas foi o ponto de virada na família, se tornou uma bênção na família dele. Mas Jesus, quando a gente lê a genealogia de Cristo, meus irmãos, em Mateus 1, meus irmãos, é só bandido na história, não salva um, não salva ninguém, meus irmãos, está meio parecido com o Brasil, misericórdia. Vai falando de Abraão, Abraão mentiu, fala de Isaac, não confundia, não enxergava, abençoou o filho errado, aí é só tristeza, é só ladeira abaixo. Jacó já nasceu perturbando o irmão dele, Esaú. Olha o nome dele, Jacó, enganador. O cara era um enganador, o cara era um traiçoeiro, o cara era 171 de Israel. Aí vem Judá, safado sem vergonha. Aí Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar, não vou nem falar da Tamar, por misericórdia, as pessoas. Aí vai Arão, Aminadab, Salmão, Boaz, Raabe. Gente, aí Davi adulterou. Aqui ainda fala, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, um safado. Tá aqui, olha que genealogia é essa, só bandido. Olha aqui, aí você vai ler Roboão, Salomão e Roboão, é dupla sertaneja, olha isso aqui, Salomão, o cara sem noção, ele pegou e preferiu a mulherada do que Deus, ele contaminou o coração dele com os deuses estrangeiros. Roboão, uma das pessoas mais burras da história da humanidade, Roboão, ao invés de ouvir os sábios, pessoas mais experimentadas, não aumenta imposto. O que ele fez? Ouviu os parça. Eles daqui sabem, aumenta imposto. Por quê? Porque é legal. Rachou o reino, arrebentou, foi tudo. Aí você vai lendo, vai dar só desespero. Tem que falar, você tem que ler a Bíblia, né, gente? Vocês têm que conhecer a Bíblia. Uzias, misericórdia, Uzias fala assim, a Bíblia fala que Uzias ele era uma bênção.
Até que o dia que o coração dele se exaltou. Ele era uma bênção. Aí um dia Uzias, ele se achava tanto, que Uzias achava que as regras se aplicavam a todos, mas não se aplicavam a ele. E ele entra no santuário e começa a queimar incenso, e começa a fazer coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Mas ele achava que ele estava no direito de fazer uma coisa que ele não tinha, pela palavra, autoridade, legitimidade para fazer. E aí ele ficou leproso. Então é assim, essa é a grande linhagem de Jesus. Um cara que ficou leproso, o outro que adulterou, o outro que ouvia parça, é só tranqueira. Acas, Ezequias, Manassés, Josias, bênção, né? Aí tem uma galera do bem aqui, tem a Ruth, tem o pessoal de Deus aqui, mas gente, é um monte de joio com algum trigo. Aí termina de um modo bem otimista, e isso no exílio da Babilônia. Olha que otimista. Termina na Babilônia. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos, porque aí continua a história, vai falar aqui de Zorobabel e tal. Mas o que é bonito? Mas aí Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E aí vai dizer assim lá no verso 21, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para aqueles que são sãos, ele veio para nós que somos doentes, ele veio para um mundo doente, ele veio para um mundo caído, ele veio para uma nação derrubada, ele veio para famílias como a minha, como a sua, que não são nada, meus irmãos. Nenhum de nós é nada, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica de pé para a gente orar, queridos, por favor. Deus, nós te louvamos, abra as mãos, 1 minuto de oração, eu tenho mais 1 minuto e 30 segundos, Deus, muito obrigado pela tua palavra, a nossa oração é por cada família aqui representada, Senhor. Olha Deus, se tem alguém aqui que tem vergonha da sua família, muda essa mentalidade hoje em nome de Jesus. Se tem alguma jovem que odeia os próprios pais, que odeia o lugar de onde veio, cura pessoas aqui, Senhor, tira esses complexos do nosso coração. Olha, Senhor, famílias que estão passando dificuldades financeiras agudas nessa crise, pessoas enfermas, famílias com muitos doentes. Ó Deus, nós estamos juntos como igreja, orando nesses dias, Senhor, onde estamos estudando como que a nossa família pode ser abençoada apesar dos desafios. Abençoa o pastor Lipão e a Larissa, cobre a vida deles. Abençoa, Senhor, o Zion, o Joshua, abençoa esse lar, abençoe cada pastor, cada missionário, cada plantador, cada diácono, cada irmão, irmã desse ministério, Senhor, que tem agido com transparência, que tem respondido quando questionado, com todo amor, com todo zelo. Ó Deus, ajuda cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor Jesus esteja no nosso lar. Como nós lemos na palavra, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o sangue do Cordeiro nos umbrais das janelas, naquela noite, no Egito, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nas nossas vidas. É por causa de Jesus que nós somos salvos, é Jesus quem transforma o mal em bem, na cruz do Calvário, é Jesus quem pode nos usar, apesar às vezes de recebermos coisas ruins da nossa casa, apesar de aprendermos, de não termos exemplo, em Cristo somos transformados. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe, queridos.